Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Eu pulo, hein? Eu não estou nem aí com quem está do meu lado, não. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Amém? Amém? Glória a Deus. Também muito feliz de estar aqui. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Evangelho, segundo nos escreve João. Evangelho de João, no capítulo de número 6. Aleluias. Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Uma coisa que fala aqui nessa passagem, que é uma coisa que todo crente sabe muito. É expert nisso. Que é comer. Né? Crente não bebe, não fuma, mas come, né? Come bastante, né? E tem uns irmãos aí que comem muito mesmo, né? E glória a Deus por isso. E aqui nessa passagem, aqui fala sobre a multiplicação dos pães, onde Jesus nos ensina. Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do primeiro versículo, amém? Diz assim: depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para que o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentai os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também todos os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolhendo-nos, pois, encheram 12 alcofas de pedaços de 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Me chama muita atenção essa passagem. Eu estava domingo passado, ao sair do culto, eu tinha uma palavra no meu coração. E foi passando a semana, e durante a semana eu comecei a ter algumas lutas, algumas dificuldades, algumas lutas internas. E quando foi mais ou menos na quinta-feira, eu estava, antes de começar a trabalhar, eu estava no meu caminhão, antes de sair para a viagem, e eu comecei a orar ao Senhor. E ali, orando ao Senhor, eu comecei, por causa das minhas dificuldades, das minhas lutas que eu estava passando, veio uma seta no meu coração. E essa seta dizia: você nasceu para ser um derrotado. E eu ali orando e sentindo aquela opressão em cima de mim, dizendo que eu não prestava e que eu não tinha condições de fazer nada na minha vida, porque tudo que eu fizesse ia dar errado. E naquele momento eu senti que eu estava numa batalha espiritual. E eu comecei a repreender em nome de Jesus toda aquela seta. Eu falei: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Eu sei para que eu nasci. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou. Eu estava comentando isso com o pastor ali na sala, porque a gente sabe que nós não somos nada. Diante da mão do Senhor, nós não somos nada. Mas quando vem uma seta em querer dizer que você não presta, que você nasceu para ser um derrotado, isso não vem do Senhor. E naquele momento eu repreendi, eu falei: não, eu sei para que eu nasci. Eu nasci para glorificar o nome do Senhor. E aquele que nasceu para glorificar o nome do Senhor é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amém? Então essa palavra começou a brotar no meu coração, essa palavra que eu estou lendo aqui hoje, né? Parece ser um pouco fora do contexto daquilo que eu vou dizer, mas vocês vão compreender conforme eu vou explicando.
Aqui fala que aquelas pessoas, aquela multidão que seguia Jesus, que estavam ali, elas estavam com fome. Elas estavam ali, já estava chegando um determinado horário, e Jesus diz ao seu discípulo, testando aquele discípulo, ele diz para aquele discípulo, né, aonde nós arrumaremos o que comer para esse povo? E aquele discípulo, ele disse para Jesus, Jesus, é impossível. Ele não disse com essas palavras, mas ele estava querendo dizer isso, é impossível, porque mesmo que a gente tivesse tanto dinheiro, a gente não tinha onde comprar, e também não tinha como alimentar todo esse povo, porque nós não temos dinheiro. E eu comecei a pensar nisso, como a gente age diante das dificuldades, porque muitas das vezes nós estamos sendo testados na nossa fé. Existem dois tipos de fome, existe a fome física e a fome espiritual. Aqui nesse caso, nesse contexto do que a gente está lendo aqui, a gente está vendo uma fome física, as pessoas tinham uma fome física, assim como nós temos também a nossa fome física, mas mais do que a fome física, nós devemos saciar a nossa fome espiritual. Quando eu estava ali naquela batalha ali comigo, internamente, orando ao Senhor, veio aquela passagem de Jesus, onde Jesus está sendo tentado no deserto, e Satanás mostra para ele, e fala assim, transforma essa pedra em pão, e Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. O pão que nós devemos comer, sai da boca do Senhor, o Senhor distribui esse pão, mas esse povo estava com fome física, era uma fome insaciável desse povo, mas Jesus sabia o que ia fazer, e disse para os discípulos, para aquele discípulo, e aí, o que a gente vai fazer? Como nós vamos, de alguma forma, saciar a fome desse povo? E esse discípulo disse, é impossível. Filipe diz, é impossível, Senhor, ainda que nós tenhamos muito dinheiro, nós não conseguimos saciar esse povo. Mas um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, ele já teve uma atitude diferente. A Bíblia não conta, mas talvez ele tenha ouvido a conversa entre Filipe e Jesus, ele já se prontificou e já saiu procurando alguém, e de repente ele encontra no meio daquela multidão, um jovem com 5 pães e 2 peixinhos, e quando a Bíblia ela relata 2 peixinhos, era porque realmente eram 2 peixinhos, não era um magurô, não era um atum gigante que ele tinha na sua cestinha, ele tinha 2 peixinhos, 2 lambari, 2 lambarizinhos ali, mas aquele discípulo, ele acreditou que alguma coisa poderia acontecer através daquilo. Aprenda uma coisa, Deus ele sempre age de acordo com aquilo que a gente tem. Lembra talvez ele tenha lembrado do profeta, né, e a viúva, né, que ela só tinha pouco trigo, né, e um pouquinho de azeite, e ele falou, vai, busca as vasilhas, vamos encher essas vasilhas, vamos encher de azeite, vamos encher a tua casa de mantimento. Muitas das vezes a gente tem algo para oferecer, mas nós não temos coragem de oferecer para Jesus. Então, esse discípulo, né, ele falou assim, Senhor, nós temos pouco, temos alguma coisa, né, nós confiamos em Ti, o Senhor é suficiente na nossa vida, mesmo diante daquele milagre, que ia acontecer ali, aquele discípulo creu, que aquilo poderia acontecer. E em Amós 8:11, se você puder abrir comigo, livro de Amós, versículo 8:11, diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que haverei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Existe uma fome, Jesus ele pode saciar a nossa fome física e a nossa fome espiritual, há uma fome na humanidade, uma fome da palavra do Senhor. Muitos estão aí espalhando, dizendo muitas coisas, levantando falsos profetas, levantando muitas pessoas, dizendo com várias religiões diferentes, dizendo eu tenho solução para você, eu posso te dar o pão físico, mas eles não têm o pão espiritual, eles não podem saciar algo que somente Jesus pode saciar na nossa vida, somente Jesus pode saciar a nossa fome espiritual, e existe essa fome. O mundo está fisicamente obeso. Nós vemos cada vez mais a gente se empanturrando de coisa, comendo que é uma beleza, né? Chegando o verão é churrasco que não acaba mais. Eu gosto também, né? Comer um churrasco.
né? Mas o mundo está cada vez querendo mais, saciando a sua fome, né? Querendo mais dinheiro, né? Está em busca dos seus ideais. Não é ruim isso, mas quando nós trocamos a glória de Deus pela glória dos homens, quando nós deixamos de buscar a Deus porque nós temos que trabalhar mais, porque nós temos que colocar mais mantimentos no nosso celeiro, nos fartar mais de comida, quando nós estamos pensando dessa maneira, estamos buscando mais o alimento físico do que o espiritual, mas existe uma fome. Eu sinto essa fome. Você sabe o que você comeu domingo passado? Quem lembra o que comeu domingo passado aqui? Ninguém lembra que domingo passado? Quem lembra o que o pastor pregou domingo passado? Olha, irmão, você é crente. Ninguém lembra. Mas uma coisa é certa, você sabe que você saiu daqui edificado, não lembra? Você não saiu daqui cheio da presença de Deus? Você não foi nutrido com o alimento que você comeu domingo, independente se você lembra ou não? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos sustenta, ela nos mantém firme. Se hoje você veio à casa do Senhor, você veio para se alimentar da presença de Deus, desse pão que somente Jesus pode te dar, que é a palavra do Senhor Jesus. Aleluias. Então há um mundo que está obeso fisicamente, mas desnutrido espiritualmente. Que nós não sejamos esse crente, que nós não sejamos essa pessoa que está só farto de alimentos, mas espiritualmente não está buscando, não está orando, não está ouvindo a palavra. É preciso que nós busquemos, porque senão a gente morre. Imagina um bebê, deixar um bebê sem comida, sem leite, na sua casa trancado, vai morrer. Ele precisa do leite, ele precisa do alimento. Nós, da mesma maneira, se somos homens e mulheres que vivemos na presença do Senhor, espirituais, homens e mulheres espirituais, nós devemos permanecer nos alimentando da presença de Deus. Jesus diz assim, João 6,35, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome. Aquele que vai a Jesus jamais terá fome, e aquele que crê nele jamais terá sede. Você nunca mais terá fome, nunca mais. Jesus é aquele que sacia a nossa fome, amém? Temos que ter a consciência de que as nossa vida espiritual é a consequência daquilo que nós comemos. Lembra daquela história do índio, né, que se converteu? E diz que havia uma briga, parece que 2 cachorros brigando dentro dele, um queria fazer as coisas ruins, outro mal, e perguntaram para ele qual que estava vencendo. Aquele alimentava mais. Se nós alimentamos mais a nossa carne, mais nós pendemos para a carne. Se mais nós alimentamos o nosso espírito, mais nós estamos mais perto do Senhor Jesus. Mais estamos ouvindo a sua voz, mais nós estamos caminhando com Ele, obedecendo, seguindo os seus caminhos, recebendo as bênçãos e as vitórias que vêm da parte dEle. Mas nós temos que estar atento à palavra do Senhor. Então, é consequência daquilo que nós comemos. Jeremias 15,16 diz assim, as suas palavras são o meu alimento, e elas enchem o meu coração de alegria. Às vezes a gente vê muito crente sem alegria. Sem alegria. Está se alimentando do quê? De Netflix? Está se alimentando do quê? Alimente-se da palavra do Senhor, da presença de Deus. Busque o Senhor nos montes, nas orações. Vai à célula, vai buscar Deus, vai para o encontro. Se você está em dúvida, vai para o encontro. 3 dias na presença de Deus, Deus vai mudar a tua história, a tua vida. Se encha. Tem um churrasco te esperando lá no encontro. Tem um churrasco lá, irmão. Mas não é um churrasco de carne, porque a carne vai morrer. Mas você vai voltar de lá transbordando, eu tenho certeza disso. Vai ser tremendo, amém? E vai voltar alegre, como diz a palavra aqui em Jeremias 15,16. Estar alimentado fisicamente é consequência de primeiro estar alimentado espiritualmente. Estar alimentado fisicamente é consequência aqui, ó. Estar alimentado fisicamente é a consequência de estar alimentado espiritualmente. Diz lá em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É consequência. Busca Deus. A Bíblia fala que nunca viu um justo mendigar o pão. Busca Deus. É uma promessa. É uma promessa de Deus para a nossa vida. É uma consequência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não vai perecer, irmão. Você não vai passar fome. E ainda que você passe, você vai passar dando glória, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Jesus alimentou 5.000 pessoas naquele lugar, com aqueles 5 pães e 2 peixinhos, 2 lambarizinhos.
alimentou 5.000 pessoas. Olha que milagre sobrenatural. E ele disse para os seus discípulos, para eles alimentarem as multidões: nós somos aquele que Deus escolheu para alimentar a multidão. Você tem o que alimentar, você tem o que distribuir. A palavra de Deus está no teu coração. Jesus disse para os seus discípulos: vão lá e alimente essa multidão. Nós estamos aqui recebendo a palavra de Deus, estamos sendo fartos, mas não é para a gente só engordar espiritualmente, ser aquela ovelha gorda. Aquela ovelha gorda, né? Sabe que a ovelha, quando ela é muito gorda, ela tomba, ela fica com as perninhas para cima e não consegue desvirar, né? Não seja essa ovelha, seja uma ovelha gorda, mas que distribua aquilo que você está recebendo do Senhor. Jesus nos chamou para compartilhar a palavra, compartilhar. Tem muita gente, eu estava conversando com um rapaz que ele é espírita. Ele falou: não, mas nós espíritas, nós ajudamos os mendigos, né, a gente vai dar para os pobres lá tal coisa, mas o principal eles não têm, que é a palavra, que é aquilo que realmente muda a vida da pessoa, aquilo que realmente nutre a nossa alma, que cura a nossa alma, que é a palavra, que é o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo. Alimentar o povo qualquer um consegue. Eu posso pagar uma coxinha para você ali na cantina se você quiser, mas eu não posso mudar a tua vida. Só Jesus pode mudar a tua história. Só o pão vivo que desceu do céu que pode te alimentar a ponto de mudar a tua vida. Foi tremendo o que aconteceu ali, mas houve um jovem extremamente importante para que isso acontecesse ali. 5.000 pessoas serem alimentadas. Eu escrevi aqui algumas anotações aqui falando desse jovem. Eu disse assim: um jovem foi extremamente importante naquele dia. Eu não sei se ele tinha consciência do que Jesus faria através da sua cesta de pães e peixes. Ele não reteve aquilo que ele tinha, não teve medo ou foi egoísta, mas acreditou que ele já estava tão saciado espiritualmente com as palavras de Jesus, que chegando o discípulo André perto dele, ele disse: eu tenho algo aqui comigo. Você consegue entender isso? Eu fico imaginando aquele jovem com 5 pães na cesta dele, e ele pensando: esse pãozinho aqui é para segunda, esse pãozinho é para terça, esse pãozinho é para quarta, e foi, né? Esse peixinho é para quinta, e ele estava ali reservando a cestinha dele, e de repente ele percebe que estão procurando comida, ele fala: meu Deus, e agora? Não, irmãos, ele não escondeu. Sabe por que ele não escondeu? Porque Jesus era suficiente na vida dele. As palavras de Jesus estavam entrando no coração daquele jovem, e ele entendeu: eu sou um discípulo de Jesus também, eu quero compartilhar, eu quero ser parte desse milagre. Quantos aqui querem ser parte desse milagre de Jesus? Você quer ser parte? Deus pode usar a tua vida, mas não retém aquilo que Deus está te dando. Não seja egoísta. Tem muita gente retendo, não recebe a bênção porque retém a bênção. Ah, vai faltar, não sei o que, eu quero ver a minha casa cheia de gente, eu quero ver a minha casa com a mesa transbordando de comida, é isso que eu quero, porque eu sei que Deus está na minha casa. Se você quiser em casa jantar, você se convida, eu te levo à minha casa para jantar. Se não tiver, você vai comer arroz e ovo, mas vai comer. Glória a Deus. Tem muita gente que não recebe a bênção porque retém. Aquele jovem falou: não, eu já estou saciado, o que eu preciso é de Jesus, e eu tenho Jesus, por que vai fazer essa cesta e outra também? Se ele vai pegar isso aqui, ele vai alimentar a multidão, eu também vou me alimentar com essa multidão. E Jesus pega e começa a tirar daquele, sobrenaturalmente, começa a pegar pão e tirar daquele cesto, e não acaba nunca mais. Olha que coisa maravilhosa. Jesus não era mágico, irmãos. Jesus era Deus, e Deus faz como quer, age como quer, usa quem quer, faz como quer. É Deus. Deus age no sobrenatural. Talvez você está passando dificuldade financeira, o mundo está passando dificuldade financeira, mas nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo Jesus. Deus vai te livrar desse sofrimento. Não aceita a seta do inimigo sobre a tua casa. Você não nasceu para ser um derrotado, você nasceu para ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Então aquele jovem, ele disse: eu tenho alguma coisa, Jesus, eu tenho alguma coisa. E ali ele oferece para o discípulo leva para Jesus, né? E Jesus ali faz aquela multiplicação dos pães. O que eu quero chegar, onde eu quero chegar com isso, irmãos, é que pode ser que num momento de crise, essa casa do Senhor, a igreja de Toyota, ela comece a distribuir alimentos, como já tem feito por anos, sabe?
E a gente vai falar, mas será que vai ter, se acontecer uma crise, se acontecer alguma coisa, será que vai ter alimento para todo mundo? Eu não sei, mas eu confio em Jesus. Eu confio em Jesus, irmãos. Eu confio sobrenaturalmente que do nada vai aparecer uma cesta básica na tua casa. Eu confio sobrenaturalmente na presença do Jesus. Mas eu tenho certeza que você vai comer essa cesta básica e um dia o teu corpo físico vai morrer também. Vai. Todas essas pessoas que se alimentaram, 5 mil aqui, já não estão mais aqui. Tem alguém aí dos 5 mil que estava lá com Jesus? Não tem. Morreu. Mas eles viram a presença de Deus. Eles viram o sobrenatural acontecendo. Para terminar, para finalizar, João 6, vão acompanhando aí, João 6. Aleluia. João 6, 52. É, 53 em diante. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Aleluia. Quem comer esse pão, viverá para sempre. Quem quer esse pão? Você quer? Eu quero esse pão. Esse pão nos promete vida eterna, irmãos. Está falando aqui que o povo lá no deserto, que saiu lá do Egito, eles comeram maná, eles comeram um pão que vinha do céu lá. Mas todos eles pereceram no deserto. Jesus pode te alimentar com alimento físico aqui, mas o melhor é o espiritual, que o espiritual nos leva à vida eterna. Compartilhar a mesa do Senhor. Deus nos chama, aquele que é fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Jesus te chama para essa mesa, te chama para compartilhar esse pão junto com Ele, sabe? Estar na presença do Senhor, nos alimentar dEle, é muito mais que o alimento físico, é o alimento espiritual que nos leva à vida eterna. Que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém.